Olá, meu nome é Cláudio Eduardo Lemos de Andrade, eu sou acadêmico de agronomia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou apresentar os principais resultados do meu projeto de iniciação científica intitulado Risco Climático, Passado e Futuro na Produtividade de Milho e Soja em algumas microrregiões do sul do Brasil, realizado sob a orientação do professor Rosandro Boligon. Então, a soja e o milho são culturas fundamentais para o Brasil, especialmente aqui no sul, uma região altamente produtiva, mas também muito vulnerável aos extremos climáticos, né? Eventos de seca, onda de calor podem coincidir ali com fases críticas do desenvolvimento das plantas e causar grandes perdas. Por isso, o planejamento agrícola ele precisa considerar não apenas as médias, né, de chuva e temperatura, mas também a ocorrência desses eventos extremos. O objetivo do trabalho ele foi avaliar os riscos climáticos passados, com base na ocorrência de secas e de ondas de calor, e projetar ali suas implicações futuras na produtividade do milho e da soja, em microrregiões aqui do sul, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, foram utilizados dados diários de precipitação, temperatura e umidade relativa dos anos desde 2003 até 2022, pelas estações meteorológicas do IMET, além também de dados de produtividade agrícola do IBGE. E com base nesses dados foram desenvolvidos dois índices. O índice de seca agrícola, que considera períodos de pelo menos 7 dias consecutivos de déficit hídrico, e o índice de onda de calor, que considera 3 ou mais dias de temperaturas as temperaturas máximas, né, acima do percentil 0,90 da série histórica. Aqui a gente tem os 5 municípios avaliados: São Luís Gonzaga, Passo Fundo e Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Chapecó e Campos Novos, em Santa Catarina. As regressões lineares elas foram aplicadas em duas etapas. Primeiro, entre a produtividade e o ano, para corrigir a tendência tecnológica, e depois entre a produtividade corrigida e os índices de onda de calor e seca agrícola. Isso para calcular o impacto desses eventos, né, extremos na produtividade. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar a linha de tendência tecnológica. A linha azul é a linha considerando a tecnologia e a linha vermelha é desconsiderando a tecnologia. Então a gente consegue ver como a produtividade aumentou com a tecnologia. Então é importante desconsiderar isso para ter uma avaliação dos eventos extremos que estão causando na produção. E esse gráfico aqui, tanto esse quanto o próximo que eu vou estar mostrando, eu vou estar falando dos dois juntos, mas esse é a anomalia de temperatura e o próximo é a anomalia de onda de calor. Eles classificam os anos agrícolas, né, em diferentes cenários climáticos. Esse primeiro aqui, ele relaciona as anomalias de temperatura e precipitação, e o segundo ele vai relacionar ali os índices de onda de calor e seca. E dessa forma a gente consegue separar os anos em 4 categorias: chuvoso e quente, seco e quente, chuvoso e frio e seco e frio. E essa análise ela mostra como as condições climáticas, né, variam entre os anos e permite entender os impactos desses extremos, como a seca e as ondas de calor na agricultura. Só para caracterizar ali, o primeiro valor, ali nos valores, o primeiro é sempre do milho, barrinha, o segundo da soja. Aqui, como eu já citei, esse aqui é a anomalia de onda de calor. A gente consegue observar que o seco e quente teve foi bem mais influente. E aqui nessa tabela a gente consegue ver, por exemplo, que no exemplo ali de Campos Novos, que a correlação entre a seca e a produtividade, ela foi de um R de 0,75. Então, isso resultou em perdas acima de 3.000 quilos por hectare no milho. Já ali em Cruz Alta, a gente consegue ver que as ondas de calor, elas apresentaram uma correlação, o R ali de 0,78 para a soja. Isso mostra que há uma maior sensibilidade ali para altas temperaturas. Aqui a gente consegue ver que um achado importante foi os índices de onda de calor de seca agrícola. Eles explicaram que eles explicam melhor a variação ali, né, da produtividade do que as anomalias de média de chuva e temperatura. Então isso reforça que os eventos extremos, eles são mais pontuais, né? Eles são mais relevantes para a produtividade do que as médias anuais. Aqui a gente pode ver que o índice de seca agrícola ele foi mais impactante para o milho e a onda de calor mais impactante para a soja. Aqui alguns valores de perda, o milho chegou a perder ali em alguns casos 4.548 quilos por hectare e a soja chegou a perder 2.584. Então essas perdas elas podem variar conforme a localidade e a intensidade dos eventos ali e da cultura também. E municípios de maior altitude eles demonstraram ali, a gente pode observar que eles têm uma maior sensibilidade térmica. Os anos de 2011, 2013, 2015 teve uma alta produtividade. Isso coincidiu com climas mais amenos, né, e chuvas mais regulares. Anos de 2005, 2012 e 2022, anos com baixa produtividade, com alta índice de seca, onda de calor. Então, os extremos eles explicam mais precisão as médias do que as médias. Aqui,
como eu já estava citando, os índices versus as médias. Então, as anomalias médias, elas têm um menor poder explicativo, porque o índice ele é muito mais pontual, ele explica por que aconteceu aquilo naquele determinado momento. Então, eles capturam melhor ali, né, os eventos nos estágios fenológicos, principalmente. E eles são mais úteis para o zoneamento e projeções agrícolas regionais. De forma geral, o estudo ele mostrou que eventos climáticos ele afetam muito a produtividade aqui no sul do Brasil. As secas elas impactam muito mais o milho e as ondas de calor muito mais a soja. E os índices ali eles são ferramentas fundamentais ali, eles foram muito eficazes, são mais eficazes para explicar as perdas do que as médias climáticas. Então, é importante para fazer estratégias adaptativas de manejo, como escalonamento de semeadura, uso de cultivar mais tolerante, incorporação de previsão sazonal e isso é essencial para reduzir os riscos e aumentar a resiliência na produção agrícola, né? Assim como compreender e monitorar melhor esses eventos é fundamental para garantir a acessibilidade da agricultura frente às mudanças climáticas já projetadas. De forma geral, gostaria de agradecer ao CNPq pela concessão da bolsa, agradecer o apoio da UFSC e ao meu orientador, o professor Rosandro, pela oportunidade de desenvolver esse estudo. Muito obrigado a todos.